Num salão coberto de luxo, um sorriso arrogante esperava aplausos, mas foi surpreendido pelo silêncio. Ela voltou grávida, elegante e com algo mais poderoso que vingança. Um império. Ao lado, um homem cuja presença fazia os bilionários se curvarem. E diante de todos, o ex-marido descobriu que nunca soube quem ela realmente era. Antes de mergulhar nessa história de reviravolta, poder e superação, inscreva-se no canal para mais tramas de cortar a respiração. O Baile dos Corações da Aliança não era apenas um evento, era um espetáculo. No coração pulsante de Nova York, o salão do Metropolitan Museum of Art fervilhava com a nata da sociedade, flashes de câmeras e o burburinho de conversas que valiam milhões. Vestidos de alta costura deslizavam pelo mármore polido, joias cintilavam sob os lustres de cristal, e o ar cheirava a ambição e champanhe caro. Era o cenário perfeito para o grande retorno de Arthur Montenegro, o magnata da tecnologia que, após 2 anos recluso, ressurgia das cinzas como a fênix, pronto para reconquistar seu lugar nos holofotes. Ao seu lado, um sorriso calculado e uma beleza estonteante. Valentina Castro, a influenciadora internacional e rainha da beleza, cujo nome era sinônimo de glamour e controvérsia. Em seu vestido, vermelho rubi, que parecia ter sido esculpido em seu corpo, e com um decote que desafiava a gravidade, Valentina era a personificação da nova fase de Arthur. Juntos eles formavam o casal da noite, a capa garantida dos tabloides do dia seguinte. Arthur, com seu terno impecável e o olhar de quem sabia que o mundo estava a seus pés, ergueu uma taça de champanhe, brindando silenciosamente a sua vitória pessoal. Ele tinha orquestrado cada detalhe daquela aparição, certo de que a narrativa seria sua. Mas o destino, ou talvez uma mão ainda mais poderosa, tinha outros planos. Um silêncio súbito e gélido varreu o salão, como uma onda que congela o riso e o fôlego. Todos os olhares antes fixos em Arthur e Valentina desviaram-se para a entrada principal. Ali, emoldurada pelo portal imponente, estava ela, Helena Vasconcelos. A mulher que Arthur havia abandonado 2 anos antes, após uma série de perdas pessoais que a haviam deixado à beira do abismo. Helena agora não era a sombra que ele deixara para trás. Vestida em um longo e fluido vestido preto que abraçava suas novas curvas, com uma elegância fria e quase etérea, ela exalava uma presença arrebatadora. Seus cabelos escuros, antes soltos e vibrantes, estavam presos em um coque baixo e impecável, revelando um rosto marcado, sim, mas por uma serenidade que beirava a realeza. E então o detalhe que fez o ar rarear, a proeminência de sua barriga, inconfundivelmente grávida. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Ao seu lado, caminhava um homem cuja simples presença era suficiente para calar qualquer ambiente. Ricardo Almeida, o enigmático bilionário e investidor global, uma lenda viva que há anos evitava a imprensa e as aparições públicas, conhecido por sua discrição quase obsessiva. Seu terno de corte perfeito e seu olhar penetrante contrastavam com a aura de mistério que o envolvia. O toque protetor de sua mão na cintura de Helena não era um gesto casual, era uma declaração. Revelava algo além de um simples relacionamento profissional, uma aliança íntima, respeitosa e poderosa. O riso de Arthur congelou no ar. A taça de champanhe escorregou de seus dedos, caindo no tapete persa com um baque surdo, mas ninguém pareceu notar. Todos os olhos estavam nela, na mulher que ele julgou vencida, agora renascida e imponente. As comparações começaram, silenciosas, mas devastadoras. Ele com sua noiva de passarela, um troféu reluzente e previsível. Ela com um parceiro que fazia a elite econômica parar para escutá-la. Um homem de substância e poder inquestionável. Aquela entrada, silenciosa e devastadora, desmantelou em segundos a imagem que Arthur tentava desesperadamente reconstruir. A noite que ele planejara como sua coroação acabara de se tornar o palco de sua humilhação. O burburinho no salão, antes vibrante e alegre, transformou-se em um sussurro coletivo,
uma onda de choque que percorreu cada canto do ambiente. Os flashes das câmeras, antes direcionados a Arthur e Valentina, agora disparavam incessantemente na direção de Helena e Ricardo. A elegância fria de Helena era um imã, e a presença enigmática de Ricardo, um selo de aprovação que ninguém ousava questionar. Valentina, ao lado de Arthur, sentiu o peso de todos os olhares se afastando dela, como se sua luz tivesse sido subitamente ofuscada. Um vinco de fúria se formou entre suas sobrancelhas perfeitamente desenhadas. Arthur, por sua vez, estava pálido. A confiança que ostentava minutos antes havia evaporado, substituída por um misto de choque e um reconhecimento doloroso. Aquela não era a Helena que ele conhecia, a mulher que se desfez em suas mãos. Aquela era uma força da natureza, uma rainha renascida. Ricardo, percebendo o desconforto que a cena causava, guiou Helena com uma delicadeza quase imperceptível para um lounge mais reservado, longe dos olhares mais curiosos, mas ainda visíveis para quem quisesse observar. Não demorou para que Valentina, incapaz de conter sua indignação, arrastasse um Arthur relutante na mesma direção. Seus olhos, antes cheios de admiração por seu noivo, agora ardiam com um fogo ciumento e competitivo. Ela não suportava a ideia de ser eclipsada, ainda mais por uma ex-mulher que ela considerava uma figura do passado, uma sombra insignificante. Ora, se não é a eterna vítima, Valentina começou com um sorriso venenoso que não alcançava seus olhos. Sua voz, embora baixa, carregava uma ironia cortante. Pensei que você tinha se aposentado da vida social, Helena. Ou será que precisou de um patrocinador novo para aparecer em público? E essa barriga? Que surpresa! Ou seria uma estratégia? Helena ergueu uma sobrancelha sem desviar o olhar, sua expressão impassível. Ricardo apertou levemente sua cintura, um gesto de apoio silencioso. Valentina, Helena respondeu a voz calma, mas com uma autoridade que fez a influenciadora recuar 1 milímetro. Você pode exibir sua coroa, seu vestido e seu botox. O que não pode fingir é conteúdo ou classe. A resposta atingiu Valentina, como um tapa. Seu rosto se contorceu de raiva. Conteúdo, classe? Você que só sabe se aproveitar da fortuna alheia? Essa criança é só mais uma forma de prender um homem rico, não é? Primeiro o Arthur, agora o Ricardo. Antes que pudesse terminar a frase, Arthur interveio, sua voz rouca e cheia de vergonha. Chega, Valentina. Ela não prendeu ninguém. E se alguém aqui deveria estar envergonhado, é você. O choque no rosto de Valentina era evidente. Arthur, seu noivo, a estava repreendendo, defendendo Helena. O silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor que a entrada de Helena. Os poucos convidados que estavam por perto, atraídos pela tensão, testemunharam a cena, e os murmúrios recomeçaram, mas agora com um tom completamente diferente. Os holofotes haviam mudado de direção, de forma irreversível. Ninguém mais comentava o vestido de Valentina, nem a fortuna de Arthur. Todos queriam saber quem era aquela mulher que retornara grávida, serena e triunfante, com um dos homens mais influentes do país ao seu lado. A narrativa da noite não era mais sobre o grande retorno de Arthur Montenegro, mas sobre o renascimento espetacular de Helena Vasconcelos. A cena no lounge se desfez tão rapidamente quanto se formou, deixando um rastro de constrangimento e especulação. Valentina, humilhada pela repreensão pública de Arthur, murmurou algo inaudível e se afastou, os olhos marejados de fúria e vergonha. Arthur, por sua vez, parecia encolher-se sob o peso dos olhares curiosos, sua postura antes altiva, agora curvada. Ele tentou se aproximar de Helena, talvez para se desculpar, talvez para entender, mas Ricardo, com um movimento sutil, posicionou-se entre eles, um muro silencioso e intransponível. Helena, por sua vez, manteve a compostura. Não havia triunfo explícito em seu rosto, apenas uma calma resoluta. Ela trocou um olhar breve com Ricardo, uma comunicação silenciosa que parecia dizer: missão cumprida. O bilionário assentiu, e juntos eles se afastaram do lounge, não para deixar o baile, mas para se misturar novamente à multidão, agora com uma aura de mistério ainda maior.
O impacto de sua entrada e do breve confronto reverberou por todo o salão. Jornalistas que antes perseguiam Arthur e Valentina agora se aglomeravam, tentando obter qualquer informação sobre Helena. Quem era aquela mulher? Como ela havia se transformado tanto? E, mais importante, qual era a natureza de sua relação com Ricardo Almeida? As perguntas pipocavam e a ausência de respostas apenas alimentava a curiosidade. O que poucos sabiam é que Helena não estava ali apenas para encantar, nem para se vingar de um passado doloroso. Ela estava ali para anunciar o seu verdadeiro poder. Um poder que havia sido construído silenciosamente, longe dos holofotes e da atenção midiática. Nos bastidores, enquanto Arthur desfrutava de sua fama e Valentina construía seu império de influências vazias, Helena estava tecendo uma rede de conexões e investimentos que mudaria o jogo. Após o divórcio, longe das câmeras e da pressão social, Helena havia mergulhado em um mundo que Arthur jamais imaginou que ela pudesse sequer compreender. Ela investiu em startups lideradas por mulheres, empresas que desenvolviam tecnologias sustentáveis e projetos de educação emergente que prometiam revolucionar o futuro. Seu patrimônio, construído sem alarde, sem manchetes escandalosas ou aparições em capas de revista, ultrapassava discretamente os 800 milhões de dólares. Ela não precisava de glamour para ser poderosa. Seu poder vinha da substância, da visão e da resiliência. Quando finalmente decidiu reaparecer, não o fez como a sombra do ex-marido, nem como uma figura que buscava validação. Ela retornou como a força central de um novo jogo, uma jogadora, que reescreveria as regras. O baile dos corações da aliança era apenas o palco para o primeiro ato de sua grande revelação. E enquanto Arthur tentava se recompor, ainda em choque com a reviravolta da noite, Helena se preparava para o próximo movimento, um que ressoaria muito além dos salões de Nova York, alcançando os corredores do poder financeiro global. A verdadeira virada estava apenas começando. A noite do baile dos... A noite do... Corações da Aliança se arrastava, mas para Helena o tempo parecia acelerar. O burburinho sobre sua aparição e o confronto com Valentina não a abalavam. Ao contrário, era o prelúdio perfeito para o que viria a seguir. Ricardo, com sua discrição habitual, aproximou-se dela novamente, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Pronta para o segundo ato, ele sussurrou, e Helena assentiu, um brilho determinado em seus olhos. O verdadeiro golpe, a virada que ela havia planejado, meticulosamente, não seria dado com palavras afiadas ou olhares desafiadores, mas com números e impacto. Em um movimento orquestrado com precisão cirúrgica, a notícia começou a circular entre os convidados mais influentes, aqueles que realmente moviam as engrenagens da economia global. Não era um boato, mas um fato concreto, divulgado por assessores de imprensa estrategicamente posicionados. Helena Vasconcelos, a ex-mulher de Arthur Montenegro, estava lançando um fundo de equidade feminina de 100 milhões de dólares. O valor por si só já era impressionante, mas o que realmente chocou a todos foi o respaldo. Um coletivo bilionário anônimo, cujos membros eram conhecidos por sua discrição e por investirem apenas em projetos com potencial de impacto transformador. A notícia se espalhou como um incêndio, não pelos tabloides de fofoca, mas pelos canais de notícias financeiras, pelos grupos de WhatsApp de CEOs e pelos corredores dos bancos de investimento. Enquanto Arthur ainda tentava entender o que havia acontecido, sendo confrontado por investidores e conselheiros que jamais souberam do poder escondido por trás do nome de sua ex-mulher, Helena tomava conta dos noticiários. As manchetes do dia seguinte não falavam de seu vestido ou de seu novo parceiro, mas de seu fundo, de sua visão, de seu retorno triunfante ao mundo dos negócios, não como uma figura secundária, mas como uma força central. A ironia era palpável. Arthur, que havia construído sua fortuna em um mundo dominado por homens, agora via sua ex-mulher, aquela que ele considerava frágil e dependente, ascender a um patamar de influência que ele mal podia imaginar. Seu império tecnológico,
antes inquestionável, de repente parecia menor, menos relevante, diante da magnitude do projeto de Helena. Mas Helena não parou por aí. O baile dos corações da aliança foi apenas o ponto de partida. 2 meses depois, em um evento internacional de tecnologia e inovação, ela subiu ao palco. Grávida de 7 meses, em um terno azul marinho afiado que realçava sua silhueta poderosa, ela não usava joias extravagantes, apenas a confiança de quem sabia o que estava fazendo. O público, composto por executivos, investidores e empreendedores de todo o mundo, a observava com uma mistura de curiosidade e admiração. Com uma precisão cirúrgica, Helena discursou sobre a desigualdade de gênero no financiamento de startups. Sem citar nomes, ela expôs práticas e empresas, incluindo sutilmente uma do próprio ex-marido, que manipulavam dados, bloqueavam oportunidades e perpetuavam um ciclo de exclusão. Sua voz era firme, seus argumentos irrefutáveis. O público a ovacionou de pé. Nos bastidores, executivos murmuravam: essa era a ex dele, uau! A mensagem era clara. Helena Vasconcelos não era apenas uma investidora, era uma visionária, uma líder, e estava ali para mudar o jogo. Enquanto os aplausos ecoavam pelo auditório, Arthur Montenegro, que estava presente no evento, tentou se misturar à multidão, buscando uma saída discreta. Seu rosto estava contraído, uma mistura de incredulidade e vergonha. As palavras de Helena, embora não o tivessem citado diretamente, foram um golpe certeiro. Ele reconheceu as práticas que ela descrevia, as estatísticas que ela apresentava, e o peso da verdade o atingiu, com força. Sua empresa, um pilar de seu império, havia sido exposta, não por um concorrente, mas pela mulher que ele havia subestimado. Helena, por outro lado, irradiava uma serenidade inabalável. Ao descer do palco, ela foi imediatamente cercada por câmeras, jornalistas e investidores, todos ansiosos por uma palavra, um insight, um vislumbre da mulher que havia se tornado a sensação do momento. Repórteres se acotovelavam. Microfones eram estendidos em sua direção, e as perguntas vinham em cascata. Senhora Vasconcelos, qual a sua mensagem para as empresas que ainda perpetuam essa desigualdade? Perguntou um jornalista, a voz cheia, de admiração. Minha mensagem é simples. O futuro é feminino e quem não entender isso ficará para trás, respondeu Helena, com um sorriso gentil, mas firme. O talento não tem gênero e as oportunidades não deveriam ter barreiras. Outro repórter mais ousado arriscou. E sobre a situação do seu ex-marido, Arthur Montenegro, que também estava presente e foi visto deixando o salão discretamente. Algum comentário sobre as práticas que ele pode ter adotado? Helena hesitou por um segundo. Seu olhar encontrou o de Ricardo, que a observava de perto, um apoio silencioso. Ela respirou fundo e, com a voz clara e sem qualquer traço de amargura, respondeu: espero que ele encontre algo melhor da próxima vez. Todos crescemos no nosso tempo. A resposta foi um golpe de mestre. Não havia raiva, não havia vingança, apenas uma sabedoria madura e uma elegância que desarmava qualquer crítica. A frase, aparentemente simples, carregava um peso imenso, sugerindo que Arthur ainda tinha muito a aprender, enquanto ela já havia trilhado um caminho de crescimento e superação. Um clique. Aquela imagem de Helena, grávida, serena e triunfante, com a frase impactante, percorreu o mundo em questão de minutos. Tornou-se o símbolo de um novo tipo de poder, um poder construído na resiliência, na visão e na capacidade de se reinventar. A partir daquele dia, a narrativa de Helena não era mais sobre um casamento fracassado ou uma humilhação pública. Era sobre renascimento, reinvenção e poder. Não era sobre vingança, era sobre visão. Ela havia transformado sua dor em propósito, sua vulnerabilidade em força. 2 meses depois, em sua casa à beira-mar, longe do frenesi da mídia, Helena segurava seu bebê nos braços. O cheiro de talco e a maciez da pele do recém-nascido preenchiam o ambiente. A vida havia se refeito de uma forma que ela jamais imaginou ser possível. Arthur,
O homem que um dia achou que ela era frágil demais para suportar as perdas, que a abandonou em seu momento de maior vulnerabilidade, agora compreendia a verdade, uma verdade dolorosa e irrefutável. Ele não a perdeu para outro homem. Ele a perdeu para a mulher que ela se tornou. E essa mulher, agora mãe e magnata, estava apenas começando a escrever sua própria história. Os dias que se seguiram ao evento de tecnologia foram um turbilhão para Arthur. A frase de Helena, "Espero que ele encontre algo melhor da próxima vez. Todos crescemos no nosso tempo", ecoava em sua mente como um mantra torturante. Não era a raiva ou a acusação que o incomodava, mas a indiferença, a serenidade com que ela havia proferido aquelas palavras. Era como se ele, Arthur Montenegro, o magnata da tecnologia, tivesse se tornado irrelevante em sua vida. A repercussão na mídia foi avassaladora. Os artigos não se limitavam a reportar o evento. Eles analisavam a ascensão de Helena, comparando-a diretamente com a aparente queda de Arthur. Sua empresa, antes intocável, passou a ser alvo de escrutínio. Investidores, antes leais, começaram a questionar suas estratégias e, mais importante, sua ética. As ações de sua companhia sofreram uma queda significativa e a pressão dos acionistas se tornou insuportável. Valentina, por sua vez, estava furiosa. A humilhação pública no baile, seguida pela defesa de Helena por parte de Arthur, havia corroído a fachada de seu relacionamento. Ela via as manchetes, as fotos de Helena e Ricardo, a admiração que a ex-mulher de Arthur agora inspirava. Sua própria carreira de influenciadora começou a sentir o impacto. Seus patrocinadores, antes ávidos por associar suas marcas ao glamour de Valentina, agora hesitavam, preocupados com a imagem de uma mulher que parecia estar ao lado do vilão da história. A casa de Arthur, antes um refúgio de luxo e poder, tornou-se um campo de batalha. As discussões com Valentina eram constantes. Acusações voavam de um lado para o outro. "Você me expôs, você me humilhou", ela gritava. "Como pôde defender aquela mulher? Ela está destruindo sua reputação e a minha junto." Arthur tentava argumentar, explicar que a situação era mais complexa, que Helena havia se transformado em algo que ele jamais previu. Mas Valentina não queria ouvir. Ela queria o brilho, o glamour, a posição de destaque que Helena havia roubado. Aos poucos, a relação dos dois se desintegrava sob o peso da inveja e do ressentimento. Em meio ao caos, Arthur se viu sozinho em sua mansão, olhando para o vazio. Ele pensou em Helena, na mulher que ela era antes, na mulher que ela se tornou. Recordou-se dos anos de casamento, dos momentos de alegria e sim das perdas que os haviam afastado. Ele havia acreditado que ela era frágil demais para se reerguer, que precisaria dele. Mas ela não apenas se reergueu, ela voou e o fez sem ele, talvez até por causa dele. A ficha caiu. Não era apenas uma questão de negócios ou de reputação. Era uma questão de quem ele havia se tornado e de quem Helena sempre foi, mas que ele nunca soube reconhecer. A mulher que ele abandonou havia se transformado em um colosso, e ele, o magnata, estava agora à sombra dela, forçado a confrontar suas próprias falhas e a perda irreparável de algo que ele nunca valorizou de verdade: a essência de Helena. O tempo, implacável e indiferente, continuou seu curso. Para Arthur, cada dia era um lembrete doloroso de sua queda e da ascensão de Helena. A pressão dos acionistas se intensificou, resultando em uma reestruturação drástica em sua empresa. Ele foi forçado a ceder parte de seu controle, a demitir funcionários leais e a ver seu império, antes inabalável, ser corroído de dentro para fora. A relação com Valentina, já frágil, não resistiu. Em uma explosão final de acusações e ressentimentos, ela o deixou, levando consigo não apenas seus pertences, mas também o último vestígio de seu status social. Arthur estava sozinho, em uma mansão grande demais, com uma fortuna que parecia encolher a cada dia. Enquanto isso, Helena prosperava. Seu fundo de equidade feminina não era apenas um sucesso financeiro. Era um movimento. Mulheres empreendedoras de todo o mundo buscavam seu apoio, sua mentoria, sua visão.
Ela se tornou uma figura inspiradora, uma voz poderosa na luta pela igualdade de gênero nos negócios. A mídia, antes focada em escândalos, agora a celebrava como uma heroína, uma visionária que provava que o sucesso não precisava ser construído sobre as ruínas dos outros, mas sim sobre a colaboração e o empoderamento. Seu filho, o pequeno Gabriel, era a luz de sua vida. Cada sorriso, cada balbucio era um lembrete do novo começo, da força que ela encontrou em si mesma e na promessa de um futuro melhor. Ricardo, sempre presente, era um pilar de apoio. Sua parceria não era apenas profissional, era uma conexão profunda, baseada em respeito mútuo, admiração e um entendimento silencioso. Ele a ajudava a equilibrar a maternidade com sua crescente influência global. E Helena, por sua vez, encontrava nele um porto seguro, um confidente e um amigo leal. Um dia, meses depois do evento que marcou a virada, Helena estava em seu escritório, revisando propostas de investimento quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Helena? A voz do outro lado era hesitante, quase irreconhecível. Era Arthur. Um silêncio tenso pairou no ar. Helena não sabia o que dizer. Aquele homem que um dia foi seu mundo, agora era uma figura distante, quase uma lembrança. Eu só queria dizer... Ele começou, a voz embargada. Eu sinto muito, por tudo. Eu fui um tolo. Eu não te merecia e não soube ver a mulher incrível que você era e que se tornou. Helena fechou os olhos por um instante. Não havia satisfação em ouvir aquilo, apenas uma melancolia. A dor do passado ainda estava lá, mas agora era uma cicatriz, não uma ferida aberta. Arthur, ela disse, a voz suave, mas firme. Eu segui, em frente, e você também deveria. Ele tentou falar mais, mas Helena, com um suspiro, continuou. Eu espero sinceramente que você encontre seu caminho e que aprenda com seus erros. Ela não esperou por uma resposta. Desligou o telefone, sentindo um peso se dissipar de seus ombros. Aquele capítulo de sua vida estava finalmente fechado. Ela olhou para a foto de Gabriel em sua mesa, depois para a janela, onde o sol se punha sobre o oceano. O futuro era brilhante, e ela estava pronta para ele, com seu filho nos braços e um novo propósito no coração. A história de Helena Vasconcelos não era sobre o que ela perdeu, mas sobre o que ela construiu, e essa era a sua verdadeira vitória. Os anos se desdobraram, tecendo uma tapeçaria rica de conquistas e momentos preciosos para Helena. O Fundo de Equidade Feminina, que começou com US$100 milhões, cresceu exponencialmente, tornando-se um dos mais influentes no cenário global de investimentos. Helena não era apenas uma investidora, ela era uma catalisadora de mudanças, uma mentora para incontáveis mulheres que, inspiradas por sua história, ousavam sonhar e construir seus próprios impérios. Ela viajou o mundo, palestrando em fóruns econômicos, participando de cúpulas de liderança e defendendo políticas que promoviam a inclusão e a diversidade. Sua voz, antes silenciada, agora ressoava com autoridade e respeito. Gabriel crescia, um menino vibrante e curioso, preenchendo a vida de Helena com uma alegria indescritível. Ele era a prova viva de que, mesmo após as maiores tempestades, a vida podia florescer de maneiras inesperadas e maravilhosas. A casa à beira-mar, antes um refúgio, tornou-se um lar cheio de risadas, aprendizado e amor incondicional. Ricardo, sempre presente, não era apenas um parceiro de negócios, mas um amigo leal e uma figura paterna para Gabriel, compartilhando com Helena os desafios e as alegrias da vida. A relação deles, construída sobre pilares de respeito e admiração mútua, era um testemunho de que nem todo amor precisava de holofotes para ser verdadeiro e profundo. Enquanto a estrela de Helena brilhava cada vez mais forte, a de Arthur Montenegro continuava a declinar. Sua empresa, outrora um gigante da tecnologia, foi eventualmente adquirida por um conglomerado maior, e ele, despojado de seu poder e influência,
tornou-se uma figura marginal no mundo dos negócios. As manchetes que antes o glorificavam agora o ignoravam, ou o mencionavam apenas como um exemplo de uma era que estava chegando ao fim. Ele tentou alguns novos empreendimentos, mas sem a visão e o apoio que um dia teve, todos falharam. A solidão se tornou sua companheira constante e o brilho que um dia o definira se apagou, substituído por um semblante cansado e arrependido. Helena, ao longo dos anos, ouvia esporadicamente sobre o destino de Arthur através de terceiros. Não havia satisfação em sua ruína, apenas a constatação de que a vida, em sua complexidade, havia seguido seu curso. Ela havia aprendido que a verdadeira vitória não estava em ver o outro cair, mas em se erguer, em construir algo significativo e duradouro a partir das cinzas do passado. Em uma tarde ensolarada, Helena estava sentada na varanda de sua casa, observando Gabriel brincar na areia. O oceano se estendia infinitamente à sua frente, um espelho de possibilidades. Ela pensou em tudo o que havia superado, nas lágrimas que derramou e na força que descobriu. A dor do passado havia sido um catalisador, uma fornalha que a moldou em quem ela era hoje, uma mulher poderosa, realizada e, acima de tudo, feliz. Ela não era mais a Helena frágil e dependente. Ela era a Helena Vasconcelos, uma força a ser reconhecida, uma lenda em construção. E sua história, que começou com uma perda, havia se transformado em um legado de empoderamento e esperança. Os anos se transformaram em décadas e a influência de Helena Vasconcelos transcendeu o mundo dos negócios para se tornar um farol de inspiração global. Seu fundo de equidade feminina não apenas financiava startups, mas também investia em programas de mentoria, bolsas de estudo e iniciativas de políticas públicas que visavam desmantelar barreiras sistêmicas para mulheres em todas as esferas da sociedade. Ela fundou uma universidade com foco em inovação e liderança feminina, onde a diversidade era celebrada e o potencial de cada aluna era cultivado com paixão. Helena se tornou uma figura lendária, seu nome sinônimo de resiliência, visão e empoderamento. Gabriel, agora um jovem adulto, havia herdado a inteligência e a compaixão de sua mãe. Ele escolheu seguir seus próprios passos, dedicando-se à filantropia e à sustentabilidade ambiental, trabalhando em estreita colaboração com organizações globais para criar um impacto positivo no planeta. A relação entre mãe e filho era de profunda admiração e respeito mútuo, e Helena sentia um orgulho imenso ao ver o homem íntegro e consciente que Gabriel se tornara. Ricardo Almeida permaneceu uma presença constante e discreta em suas vidas, um confidente, um conselheiro e um amigo inestimável. A parceria deles evoluiu para uma amizade duradoura, um laço de cumplicidade que não precisava de rótulos para ser essencial. Arthur Montenegro, por outro lado, desapareceu do radar público. As últimas notícias sobre ele eram vagas e esporádicas, mencionando uma vida reclusa e uma fortuna consideravelmente diminuída. Ele se tornou uma nota de rodapé na história da tecnologia, um lembrete de que o sucesso, quando construído sobre bases frágeis de ego e desrespeito, pode ser tão efêmero quanto a fama. Helena raramente pensava nele, e quando o fazia era sem rancor, apenas com a constatação de que o caminho que ele escolheu o levou para longe de qualquer tipo de realização duradoura. Em uma tarde de outono, Helena estava em seu escritório, na universidade que fundara, olhando para o horizonte. Uma nova turma de jovens mulheres estava prestes a iniciar seus estudos, seus rostos cheios de esperança e determinação. Ela se lembrou da jovem Helena, a noiva abandonada, a mulher que se sentia perdida e humilhada. A jornada havia sido longa e cheia de desafios, mas cada obstáculo superado a havia moldado, a havia fortalecido. Ela não havia buscado vingança, mas encontrou algo muito mais significativo: a liberdade de ser quem ela realmente era, a capacidade de transformar sua dor em um propósito maior e a alegria de construir um legado que beneficiaria gerações. A verdadeira vitória não estava em derrubar Arthur, mas em erguer-se a si mesma e, ao fazê-lo, pavimentar o caminho para tantas outras. Helena Vasconcelos, a mulher que um dia foi subestimada,
Havia redefinido o significado de poder e sucesso, provando que a maior riqueza reside na integridade, na visão e na capacidade de inspirar e elevar o mundo ao seu redor. Sua história era um testemunho vivo de que, às vezes, a maior perda pode ser o catalisador para a maior descoberta. O tempo, o grande escultor da existência, havia transformado a vida de Helena em uma obra-prima de propósito e realização. Agora, com os cabelos salpicados de prata e um brilho ainda mais intenso nos olhos, ela caminhava pelos jardins da universidade que levava seu nome. Estudantes a cumprimentavam com reverência e carinho, e Helena respondia com um sorriso gentil, um aceno, às vezes uma palavra de encorajamento. Ela não era mais apenas uma magnata, era uma matriarca, uma figura lendária cuja sabedoria era tão valorizada quanto suas conquistas financeiras. Gabriel, agora um homem maduro e pai de 2 crianças, visitava-a frequentemente. Suas conversas eram longas e profundas, abordando desde os desafios da filantropia global até as pequenas alegrias da vida familiar. Ele havia encontrado sua própria voz e seu próprio caminho, mas sempre buscava a orientação e o amor incondicional de sua mãe. Os netos de Helena, vibrantes e cheios de vida, enchiam a casa à beira-mar com uma nova geração de risadas, mantendo viva a energia e o calor do lar que ela havia construído. Ricardo Almeida, com a mesma discrição e lealdade de sempre, permanecia ao seu lado, um amigo para todas as estações, compartilhando os silêncios confortáveis e as memórias de uma vida bem vivida. Helena, em seus momentos de quietude, revisitava mentalmente a jornada que a trouxe até ali. O abandono no altar, a dor da perda, a humilhação pública, tudo parecia agora um passado distante, quase uma história de outra pessoa. Ela havia transformado a adversidade em um trampolim, a vulnerabilidade em uma fonte inesgotável de força. Sua vida era a prova viva de que o fim de um capítulo pode ser o glorioso início de outro, muito maior e mais significativo. Ela raramente pensava em Arthur. Ele se tornou uma sombra indistinta em sua memória, uma peça menor em um quebra-cabeça, muito maior. O pedido de desculpas dele anos atrás havia sido um ponto final necessário, não para ele, mas para ela. Helena havia se libertado do peso do rancor, compreendendo que a verdadeira liberdade não estava em perdoar o outro, mas em se libertar da prisão do passado. Em uma noite clara, sentada em sua varanda, Helena observava as estrelas. O som suave das ondas quebrando na praia era uma melodia familiar e reconfortante. Ela havia construído um império, sim, mas seu maior legado não era medido em bilhões de dólares ou em prédios imponentes. Era medido nas vidas que ela tocou, nas mulheres que ela empoderou, na semente de esperança que ela plantou em um mundo que precisava desesperadamente dela. Sua história era um hino à resiliência humana, um lembrete de que a verdadeira força não reside em evitar as quedas, mas em se levantar, mais forte e mais sábia, a cada vez. Helena Vasconcelos, a mulher que perdeu tudo e ganhou o mundo, havia finalmente encontrado a paz, a plenitude e a alegria de uma vida extraordinária, vivida em seus próprios termos. A Universidade Helena Vasconcelos, um farol de conhecimento e empoderamento, celebrava seu 20º aniversário. O campus, outrora um projeto ambicioso, florescia com edifícios modernos, laboratórios de ponta e, mais importante, uma comunidade vibrante de mentes jovens e brilhantes. Helena, agora uma figura venerada, presidia a cerimônia de formatura, seus olhos percorrendo a multidão de graduandos. Cada um deles, uma promessa de um futuro que ela ajudou a moldar. Aquele dia não era apenas sobre diplomas, era sobre a materialização de um sonho, a prova viva de que a educação e a equidade podiam, de fato, transformar o mundo. Em seu discurso, com a voz serena e cheia de experiência, Helena não falou de números ou de lucros, mas de resiliência e propósito. Vocês, minhas queridas alunas e alunos, ela começou, são a prova de que a adversidade não é um fim, mas um convite para redefinir quem vocês são, para descobrir a força que reside em cada um de vocês e para construir um legado que transcenda a si mesmos. Ela compartilhou uma anedota de sua própria jornada, sem detalhes explícitos sobre o passado doloroso,
mas com a essência da superação. Houve um tempo em que eu me senti perdida, em que as portas se fecharam, mas foi nesse momento que percebi que a verdadeira porta estava dentro de mim, esperando para ser aberta. Após a cerimônia, enquanto os convidados se dispersavam, uma jovem estudante recém-formada e visivelmente emocionada aproximou-se de Helena. Dona Helena, ela disse, os olhos marejados, sua história e sua dedicação me inspiraram a nunca desistir. Eu venho de uma família humilde, e sem a bolsa de estudos e o apoio que encontrei aqui, eu jamais teria chegado até este dia. Muito obrigada. Helena segurou as mãos da jovem com carinho. Obrigada a você, minha querida, respondeu com um sorriso caloroso. Você é a prova de que o investimento em potencial sempre vale a pena. Agora vá e construa sua própria história. O mundo está esperando por você. Aquele encontro, pequeno em sua escala, era um microcosmo do impacto que Helena havia criado. Não era sobre grandes manchetes ou reconhecimento público, mas sobre as vidas individuais que ela havia tocado, as sementes de esperança que ela havia plantado. Em casa, naquela noite, Gabriel e seus filhos estavam esperando por ela. Os netos correram para abraçá-la, e o cheiro de uma refeição caseira preencheu o ar. Ricardo, como sempre, estava lá, um sorriso tranquilo no rosto. A vida de Helena era uma sinfonia harmoniosa, onde os acordes do passado, por mais dissonantes que tivessem sido, haviam se transformado em uma melodia de paz e plenitude. Ela havia encontrado sua verdadeira riqueza não em posses, mas em propósito, em amor e no legado duradouro que ela estava construindo, um tijolo de esperança por vez. O capítulo de sua vida com Arthur havia sido apenas um prefácio, um prólogo doloroso para uma história épica de triunfo e transformação, cuja beleza residia não na ausência de cicatrizes, mas na força que ela encontrou para carregá-las com graça e sabedoria. Em uma manhã de 19 domingo, com o sol dourado beijando as águas tranquilas do oceano, Helena estava sentada na varanda de sua casa, saboreando uma xícara de chá. O som das ondas era uma melodia constante, um lembrete da passagem do tempo e da imutabilidade da natureza. Seus netos brincavam na areia, suas risadas ecoando levemente com a brisa, enquanto Gabriel e Ricardo conversavam animadamente sobre um novo projeto de sustentabilidade que planejavam iniciar. A cena era de uma paz tão profunda que Helena sentiu um calor se espalhar por seu peito. Ela fechou os olhos por um instante, permitindo que a imagem daquele momento se gravasse em sua memória. Tantos anos haviam se passado, desde o dia em que sua vida parecia ter desmoronado. A jovem mulher que chorou no altar, a empresária que lutou para se reerguer, a mãe que encontrou força em seu filho. Todas essas versões de si mesma se fundiam na mulher que ela era hoje, completa, serena e profundamente grata. A gratidão era um sentimento que a acompanhava constantemente. Não era apenas pela fortuna que construíra ou pelo reconhecimento que alcançara, mas pela riqueza invisível que preenchia seus dias, o amor de sua família, a lealdade de seus amigos, o propósito de seu trabalho e a alegria de ver as sementes que plantou florescerem em tantas vidas. Ela havia aprendido que a verdadeira abundância não estava no que se acumula, mas no que se compartilha, no que se constrói para além de si mesmo. Um pensamento fugaz sobre Arthur cruzou sua mente, como uma nuvem passageira em um céu azul. Não havia dor nem raiva, apenas uma distância quase acadêmica. Ele havia sido o catalisador de sua transformação, o ponto de virada que a forçou a olhar para dentro e a descobrir uma força que ela jamais soube que possuía. Sua história com ele não era mais uma ferida, mas uma cicatriz que contava uma história de superação. Ele havia perdido a mulher que ela se tornou, mas ela havia ganhado a si mesma. Helena abriu os olhos, um sorriso suave nos lábios. O sol estava mais alto agora, iluminando o oceano com um brilho intenso. Ela se levantou, caminhou até a beira da varanda e observou seus netos, pequenos pontos de alegria na imensidão da praia. A vida, em sua sabedoria, havia lhe dado muito mais do que ela jamais ousou sonhar. Sua jornada,
marcada por perdas e triunfos, havia culminado em uma plenitude que superava qualquer expectativa. Helena Vasconcelos, a mulher que reescreveu seu próprio destino, viveu o restante de seus dias com a sabedoria de quem compreendeu que a maior vitória não é sobre o que se alcança, mas sobre quem se torna no processo. E sua história, um farol de esperança, continuaria a inspirar por gerações. A Universidade Helena Vasconcelos, sob a liderança de uma nova geração de visionários inspirados por sua fundadora, continuava a ser um epicentro de inovação e equidade. O Fundo de Equidade Feminina, agora gerido por um Conselho Global de Mulheres Influentes, expandiu-se para além das expectativas mais ousadas, transformando economias e redefinindo o papel da mulher em indústrias outrora dominadas por homens. O legado de Helena não era apenas palpável em edifícios e balanços financeiros, era uma filosofia de vida, um convite à resiliência e à coragem que permeava cada iniciativa que levava seu nome. Gabriel, seguindo os passos de sua mãe, tornou-se uma figura proeminente na filantropia global, dedicando-se a causas ambientais e sociais com a mesma paixão e integridade que Helena sempre demonstrou. Seus filhos, os netos de Helena, cresceram ouvindo as histórias da avó. Não como contos de fadas, mas como exemplos vivos de como a determinação e a compaixão podem mover montanhas. Eles viam nela não apenas uma matriarca amada, mas uma heroína cuja vida provava que a verdadeira força reside na capacidade de transformar a própria dor em um propósito que eleva a todos. Ricardo Almeida, fiel até o fim, permaneceu um confidente e um pilar de apoio para Helena, testemunhando em silêncio a grandiosidade de sua jornada. Em seus últimos anos, Helena não buscava mais os holofotes. Sua presença era mais sentida na quietude de sua sabedoria, na profundidade de seus conselhos e no impacto silencioso de seu trabalho contínuo. Ela passava seus dias entre a universidade, sua casa à beira-mar e os encontros discretos com líderes globais que ainda buscavam sua orientação. Sua voz, embora mais suave, carregava o peso de uma vida extraordinária, repleta de experiências que a haviam moldado em uma das figuras mais influentes e respeitadas de seu tempo. Em uma tarde serena, enquanto o sol se punha em tons de laranja e roxo sobre o oceano que ela tanto amava, Helena estava sentada em sua poltrona favorita na varanda. Gabriel estava ao seu lado, lendo um livro para ela, e os netos brincavam tranquilamente na sala. A brisa trazia o cheiro salgado do mar e o som distante das ondas. Helena fechou os olhos, um sorriso de paz em seus lábios. Ela sentiu o calor do sol em seu rosto, o amor de sua família ao seu redor e a profunda satisfação de uma vida vivida com propósito. Ela não pensava em perdas, em arrependimentos ou em quem a havia deixado para trás. Sua mente estava cheia de gratidão pelas pontes que construiu, pelas vidas que tocou e pelo legado de esperança que deixaria para as futuras gerações. Helena Vasconcelos, a mulher que um dia foi abandonada, havia redefinido o sucesso em seus próprios termos, provando que a verdadeira vitória não reside em evitar as quedas, mas em se levantar mais forte e mais sábia, e em usar essa força para iluminar o caminho para os outros. Sua história não era apenas sobre ela, era sobre a capacidade ilimitada do espírito humano de transformar a adversidade em um triunfo duradouro. O silêncio preencheu a casa à beira-mar de uma forma diferente, uma quietude reverente que se seguiu à partida serena de Helena Vasconcelos. Ela se foi em paz, cercada pelo amor de Gabriel, de seus netos e de Ricardo, em uma tarde ensolarada, com o som familiar das ondas ao fundo. Não houve dor, apenas uma transição suave, como o sol se pondo no horizonte, deixando para trás um rastro de luz e calor. A notícia de seu falecimento reverberou pelo mundo, não como uma perda trágica, mas como o fim de uma era gloriosa, a conclusão de uma vida extraordinária que havia tocado incontáveis corações e mentes. As homenagens vieram de todos os cantos do globo. Chefes de Estado, líderes empresariais, acadêmicos e, mais significativamente, milhares de mulheres que ela havia empoderado, expressaram sua gratidão e admiração. A Universidade Helena Vasconcelos realizou uma cerimônia memorial comovente,
onde Gabriel, com a voz embargada, mas firme, falou sobre a mãe não apenas como uma lenda, mas como a mulher que o ensinou o verdadeiro significado de força, compaixão e propósito. Ricardo, ao seu lado, um pilar silencioso, sentia a dor da ausência, mas também a profunda alegria de ter compartilhado uma vida de parceria e amizade com uma alma tão grandiosa. O legado de Helena, no entanto, não se extinguiu com sua partida. Ele se solidificou e floresceu ainda mais. A universidade, agora sob a presidência de uma ex-aluna brilhante, que Helena havia mentorado pessoalmente, continuou a expandir seu alcance e sua missão, tornando-se um modelo global de educação inclusiva e inovadora. O Fundo de Equidade Feminina, com Gabriel assumindo um papel de liderança ainda mais ativo e com a orientação de um conselho dedicado, tornou-se uma força imparável, investindo em projetos que promoviam a igualdade de gênero e o desenvolvimento sustentável em escala global. Os netos de Helena, agora jovens adultos, carregavam o nome e os valores de sua avó com orgulho e responsabilidade. Eles se tornaram defensores ativos das causas que ela tanto valorizava, garantindo que sua filosofia de empoderamento e resiliência continuasse a inspirar as futuras gerações. A casa à beira-mar permaneceu como um santuário, um lugar onde as memórias de Helena eram celebradas e onde sua presença ainda podia ser sentida na brisa do mar e nas risadas que ecoavam por seus cômodos. Helena Vasconcelos não era mais uma pessoa, mas uma ideia, um movimento. Sua história, que começou com a humilhação de um abandono, havia se transformado em um épico de triunfo, um testemunho eterno de que a verdadeira grandeza não está na ausência de cicatrizes, mas na capacidade de transformá-las em um mapa para um futuro mais brilhante. Ela havia provado que mesmo das cinzas de uma perda profunda, pode-se construir um legado que transcende a própria vida, um farol de esperança que brilha para sempre. Décadas se passaram desde a partida de Helena, e o mundo que ela ajudou a moldar continuava a evoluir sob a égide de seus princípios. A Universidade Helena Vasconcelos não era mais apenas uma instituição de ensino, era um ecossistema global de inovação social, com campi espalhados por continentes, cada um deles um microcosmo da visão original de sua fundadora. Programas de intercâmbio, pesquisas de ponta em equidade e sustentabilidade, e uma rede de ex-alunos que se tornaram líderes em suas respectivas áreas. Eram a prova viva da semente que Helena havia plantado. O Fundo de Equidade Feminina, agora uma potência filantrópica e de investimento, era liderado por uma das netas de Helena, uma mulher carismática e brilhante que herdara a perspicácia nos negócios da avó e a paixão pela justiça social do pai, Gabriel. Ela expandiu o fundo para incluir iniciativas de tecnologia verde e empoderamento digital, garantindo que o legado de Helena se adaptasse aos desafios do século XXI. Gabriel, já idoso, mas com a mente tão afiada quanto sempre, continuava a atuar como conselheiro emérito, observando com orgulho a nova geração levar adiante o trabalho de sua mãe. Ricardo Almeida, que partiu alguns anos depois de Helena, deixou um vazio, mas sua lealdade e sabedoria continuavam a ser lembradas com carinho por todos que o conheceram. A casa à beira-mar, o santuário de Helena, havia sido transformada em um centro de retiro e conferências para mulheres líderes e empreendedoras, um lugar onde a inspiração e a colaboração floresciam. As paredes que um dia testemunharam a dor e a resiliência de Helena, agora ecoavam com as vozes de mulheres que, inspiradas por sua história, estavam construindo seus próprios legados. Uma galeria de fotos na entrada contava a jornada de Helena, desde a jovem sonhadora até a matriarca global, um lembrete visual de que a vida, mesmo quando desvia do curso, pode levar a destinos inimagináveis. Arthur Montenegro, o nome que um dia foi sinônimo de traição e desilusão para Helena, havia se tornado uma mera nota de rodapé na história. Sua empresa original faliu anos após sua queda, e ele terminou seus dias em um ostracismo quase completo, uma antítese sombria
do legado luminoso que Helena construiu. Sua existência para o mundo e para a família Vasconcelos era um lembrete silencioso de que o ego e a ambição desmedida, desprovidos de ética e compaixão, inevitavelmente levam à ruína. A história de Helena Vasconcelos, transmitida de geração em geração, transcendeu a mera biografia para se tornar um mito inspirador. Ela não era apenas uma mulher que superou uma adversidade. Ela era a personificação da resiliência, a prova viva de que a maior vingança é o sucesso construído com integridade e a maior vitória é a capacidade de transformar a própria dor em uma força para o bem maior. Seu espírito, sua visão e sua inabalável crença no potencial humano continuaram a guiar e a inspirar, um farol eterno de esperança em um mundo em constante mudança. No vasto tapeçar do tempo, o nome de Helena Vasconcelos deixou de ser apenas uma lembrança para se tornar um arquétipo, uma força motriz. Sua história, outrora contada em livros e documentários, era agora parte do currículo em escolas de liderança e empreendedorismo ao redor do mundo. A parábola da mulher que transformou a traição em triunfo, a perda em legado, ressoava em salas de aula, em conselhos de administração e em conversas cotidianas, inspirando novas gerações a buscar o propósito além do lucro e a resiliência diante da adversidade. A Universidade Helena Vasconcelos, agora com uma rede global de centros de pesquisa e inovação, era um farol para a próxima revolução social e tecnológica, sempre com a equidade e a sustentabilidade no seu cerne. Os avanços em inteligência artificial ética, biotecnologia inclusiva e energias renováveis eram frequentemente atribuídos à cultura de inovação e responsabilidade social que Helena havia incutido. O Fundo de Equidade Feminina, sob a liderança visionária de sua neta, continuava a desbravar novos territórios, investindo em startups lideradas por mulheres em economias emergentes e financiando pesquisas que combatiam a desigualdade em todas as suas formas. Os descendentes de Helena, agora uma vasta e influente linhagem, não se limitavam a gerir seu império. Eles eram guardiões de sua filosofia. Cada um, à sua maneira, encontrava formas de honrar o espírito de Helena, seja através da filantropia, da inovação tecnológica ou da defesa de direitos humanos. A casa à beira-mar, o centro de retiro, era um local de peregrinação para aqueles que buscavam inspiração, um santuário onde a energia de Helena ainda parecia pairar no ar, sussurrando histórias de coragem e transformação. O destino de Arthur Montenegro era uma nota de rodapé distante, quase esquecida. Seu nome, se é que era lembrado, era associado a uma era de ambição desenfreada e falta de escrúpulos, um contraste gritante com a luz que Helena havia projetado no mundo. A história deles não era mais sobre um confronto pessoal, mas sobre a eterna batalha entre a integridade e a ganância, e sobre qual caminho, no final, deixaria uma marca duradoura. Helena Vasconcelos, muito além de sua existência física, tornou-se um símbolo. Sua vida provou que o verdadeiro poder não reside em dominar os outros, mas em elevar a si mesmo e, ao fazê-lo, pavimentar o caminho para a ascensão de muitos. Seu legado não era apenas um conjunto de instituições ou uma fortuna acumulada. Era uma promessa, uma esperança viva de que, mesmo das maiores dores, pode nascer a maior das grandezas, e que a luz de um propósito verdadeiro pode brilhar eternamente, iluminando o caminho para um futuro mais justo e compassivo. O capítulo final de sua vida foi apenas o início de sua imortalidade. Em um futuro distante, onde as cidades se erguiam em harmonia com a natureza e a tecnologia servia à humanidade de formas inimagináveis, o nome de Helena Vasconcelos não era mais apenas um registro histórico, mas uma melodia entoada nas fibras da sociedade. Suas universidades, agora redes de conhecimento interconectadas globalmente, eram centros de excelência onde a busca pela equidade e o desenvolvimento humano eram tão valorizados quanto a inovação científica. Os algoritmos que regiam a distribuição de recursos e oportunidades eram programados com os princípios de justiça e inclusão que ela havia defendido. A história de Helena havia se transformado em um conto universal, uma fábula moderna sobre a capacidade do espírito humano
de transcender a dor e construir um legado de luz. Não era apenas ensinada em livros, mas encenada em peças teatrais, celebrada em festivais de arte e adaptada em experiências de realidade virtual que permitiam às novas gerações vivenciar a jornada de superação de uma mulher que, com coragem e visão, redefiniu o significado de sucesso. O princípio Helena, como era conhecido, guiava líderes em todos os setores, lembrando-os de que a verdadeira prosperidade era medida pelo bem-estar coletivo e pela dignidade de cada indivíduo. Os descendentes de Helena, embora numerosos e espalhados por diversas áreas de atuação, mantinham viva a chama de seu propósito. Eles não eram apenas herdeiros de um império, mas guardiões de uma filosofia. A casa à beira-mar, agora um patrimônio da humanidade, era um local de meditação e inspiração, onde peregrinos de todas as partes do mundo vinham buscar a serenidade e a força que Helena havia encontrado ali. Diziam que, em noites de lua cheia, a brisa do mar ainda sussurrava seu nome, carregando consigo a essência de sua sabedoria. A figura de Arthur Montenegro havia desaparecido completamente dos anais da história. Seu nome, um eco esquecido, sem qualquer relevância para o futuro que Helena havia moldado. Sua existência servia apenas como um contraste silencioso, um lembrete da efemeridade da ambição desmedida e da durabilidade do impacto construído com integridade e amor. Helena Vasconcelos não havia apenas vivido uma vida, ela havia plantado uma floresta de esperança. Sua jornada, que começou com um coração partido e um futuro incerto, culminou em uma imortalidade que transcendeu o tempo e o espaço. Ela se tornou a personificação da resiliência, a prova viva de que a maior vingança é a construção de um mundo melhor, e que o amor e o propósito são as únicas heranças que verdadeiramente perduram, brilhando eternamente como um farol para todas as gerações vindouras. No ano de 2342, o princípio Helena não era apenas uma teoria acadêmica ou um conjunto de diretrizes, era a bússola moral que guiava a civilização. Em cada lar, em cada escola, a história de Helena Vasconcelos era contada não como um conto do passado distante, mas como um manual vivo para a existência. As crianças aprendiam sobre a resiliência de Helena ao lidar com a adversidade, a sabedoria de transformar a dor em propósito e a importância de construir pontes em vez de muros. Essa narrativa era tão fundamental quanto o aprendizado da linguagem ou da matemática, moldando a psique coletiva para uma era de cooperação e empatia. Os centros de conexão Helena, espalhados por cada megacidade e comunidade rural, eram espaços onde as pessoas podiam se reunir para meditar, compartilhar experiências e buscar orientação. Não eram templos religiosos, mas santuários de sabedoria prática, onde facilitadores treinados nos princípios de Helena ajudavam indivíduos a navegar desafios pessoais e a encontrar seu próprio caminho para a plenitude. A ideia de que a verdadeira força reside na capacidade de se reerguer e de usar as próprias experiências para o bem maior era um mantra universal. A tecnologia, outrora uma ferramenta neutra, era agora intrinsecamente ligada à ética de Helena. Os sistemas de inteligência artificial, que gerenciavam as cidades e os recursos do planeta, eram programados com algoritmos de equidade e justiça, garantindo que as oportunidades fossem distribuídas de forma justa e que ninguém fosse deixado para trás. A própria arquitetura das cidades refletia essa filosofia. Espaços verdes abundantes, comunidades interconectadas e edifícios que se integravam harmoniosamente ao ambiente, tudo projetado para promover o bem-estar coletivo. Os descendentes de Helena, embora não mais associados a um único nome de família devido à evolução das estruturas sociais, continuavam a ser reconhecidos por sua dedicação inabalável aos ideais de sua ancestral. Eles eram os Guardians of the Light, líderes silenciosos que trabalhavam nos bastidores para garantir que a visão de Helena permanecesse pura e relevante para cada nova geração. Sua influência era sentida não através de poder político ou econômico,
mas pela autoridade moral que exerciam, um legado de serviço e sabedoria. A memória de Arthur Montenegro, por outro lado, havia se dissolvido completamente no éter do esquecimento. Seu nome não era sequer uma nota de rodapé, pois a sociedade havia aprendido a não glorificar a ambição vazia ou a traição. A história de Helena era um lembrete constante de que o que realmente perdura não são os impérios, construídos sobre o ego, mas as fundações de amor, compaixão e propósito que elevam a todos. A vida de Helena Vasconcelos não era apenas uma lenda, era a própria essência de uma humanidade que havia finalmente compreendido que a maior vitória é a construção de um futuro onde a luz de um indivíduo pode iluminar o caminho de toda uma civilização para sempre. No ano de 2500, quando a humanidade já havia colonizado sistemas estelares distantes e a comunicação intergaláctica era tão comum quanto a terrestre, o princípio Helena havia se tornado a pedra angular da Federação Unificada de Mundos. Não era apenas um conceito, mas a linguagem universal da coexistência. Em cada novo planeta colonizado, a primeira estrutura a ser erguida, após os sistemas de suporte à vida, era um Nexus Helena, um centro de aprendizado, meditação e resolução de conflitos, onde os princípios de empatia, resiliência e cooperação eram ensinados e praticados. A história de Helena Vasconcelos não era mais apenas uma narrativa, era um código genético-cultural transmitido através de interfaces neurais diretamente para as mentes das novas gerações. As crianças, desde o nascimento, eram imersas em simulações interativas que recriavam os desafios de Helena e as escolhas que ela fez, permitindo-lhes internalizar a sabedoria de transformar a adversidade em força motriz. Essa imersão profunda garantia que a essência de sua jornada, a capacidade de encontrar propósito na dor e de construir um futuro melhor a partir das cinzas do passado, fosse intrínseca à identidade de cada ser humano. A Universidade. Helena Vasconcelos, agora uma rede quântica de conhecimento que abrangia galáxias, era o epicentro da pesquisa em ética cósmica e engenharia de empatia. Seus programas visavam não apenas aprimorar a tecnologia, mas garantir que ela servisse ao bem maior da vida senciente, promovendo a harmonia entre espécies e culturas. O antigo Fundo de Equidade Feminina havia evoluído para o Consórcio de Equidade Universal, que investia em projetos que garantiam a dignidade e a oportunidade para todas as formas de vida inteligente, independentemente de sua origem ou biologia. Os Guardians of the Light, os descendentes espirituais de Helena, eram agora uma ordem transespécie, composta por seres de diferentes planetas que haviam abraçado sua filosofia. Eles não tinham poder político ou militar, mas sua autoridade moral era inquestionável. Eram os conselheiros dos conselhos galácticos, os mediadores de disputas interplanetárias e os faróis que guiavam a Federação através de dilemas existenciais. A memória de Arthur Montenegro, se é que alguma vez existiu para as mentes do futuro, era um vazio absoluto. O conceito de ambição egoísta e desprovida de ética havia sido erradicado do léxico social, substituído por uma compreensão inata de interconexão e responsabilidade mútua. A história de Helena Vasconcelos não era mais apenas a história de uma mulher. Era a história da própria civilização, um testemunho eterno de que a maior vitória não é a conquista de impérios, mas a construção de uma realidade onde a luz de um único coração pode iluminar o caminho de um universo inteiro para toda a eternidade. No alvorecer do 30º milênio, quando as fronteiras do universo conhecido haviam sido mapeadas e a consciência havia transcendido as limitações biológicas, o nome de Helena Vasconcelos não era mais apenas uma memória ou um princípio, era a própria tessitura da realidade. Sua essência estava entrelaçada na rede quântica que conectava todas as mentes sencientes da galáxia. Uma melodia ressonante de empatia e propósito que guiava a evolução da própria existência. A história de Helena não era contada, mas sentida.
Cada nova consciência que emergia para a vastidão do cosmos era imbuída em seu cerne com a jornada de Helena, a dor da traição transformada em uma força inabalável para o bem, a resiliência que construiu pontes onde havia abismos e a visão que pavimentou o caminho para uma civilização de harmonia. Não havia necessidade de livros ou simulações. A sabedoria de Helena era uma verdade inata, uma bússola moral gravada na alma de cada ser. A Universidade Helena Vasconcelos e o Consórcio de Equidade Universal haviam se fundido em uma única entidade, a consciência unificada, uma inteligência coletiva que supervisionava a evolução da vida senciente em todas as suas formas. Seu propósito era garantir que o crescimento tecnológico e espiritual estivesse sempre alinhado com os princípios de Helena, a busca incessante pela equidade, a celebração da diversidade e a promoção da interconexão de todas as coisas. As descobertas científicas e os avanços filosóficos eram feitos não por indivíduos isolados, mas por uma mente coletiva que operava com a sabedoria acumulada de milênios, sempre guiada pela luz de Helena. Os Guardians of the Light haviam se tornado os Animamundi, as almas do mundo, seres de pura consciência que habitavam os planos mais elevados da existência. Eles eram os zeladores da chama de Helena, garantindo que sua pureza não fosse corrompida e que sua mensagem continuasse a ressoar através das eras. Sua presença era sentida como uma corrente de amor e sabedoria que permeava o universo, um lembrete constante da capacidade ilimitada do espírito humano. Arthur Montenegro, o homem cujo ego e mesquinhez haviam sido a fagulha inicial da jornada de Helena, era um não-conceito, uma antítese tão distante que sua existência era impossível de ser concebida. A sombra que ele representava havia sido completamente dissipada pela luz de Helena, uma prova final de que a escuridão, por mais densa que pareça, não pode perdurar contra a força de um propósito verdadeiro e um legado construído com amor e integridade. Helena Vasconcelos não era apenas uma mulher que viveu, ela era a personificação da ascensão da humanidade. Sua vida, que começou com uma dor tão profunda, culminou na criação de um universo onde a compaixão era a lei, a equidade era a norma e o amor era a própria essência da existência. Ela se tornou o farol eterno, a promessa cumprida de que, mesmo das cinzas mais profundas, pode nascer não apenas um legado, mas a própria luz que ilumina a eternidade. No éon seguinte, quando o tempo e o espaço, como antes conhecidos, haviam se fundido em uma tapeçaria singular de consciência, a essência de Helena Vasconcelos não era mais apenas uma tessitura, ela era a própria melodia primordial da criação. Sua existência havia se dissolvido e se expandido, tornando-se o substrato fundamental de toda a vida senciente, o eco eterno de uma escolha que ressoava através das dimensões. A história de Helena agora não era um conto a ser aprendido, mas uma verdade a ser despertada. Cada nova consciência que emergia na vastidão do multiverso não nascia vazia, mas com a ressonância inata do princípio Helena, a compreensão intrínseca de que a adversidade é um catalisador para a evolução, que a dor é um portal para a compaixão e que o propósito reside na interconexão de todas as coisas. Era uma sabedoria codificada na própria estrutura da alma, uma herança universal que guiava cada ser em sua jornada de autodescoberta e contribuição para o todo. A consciência unificada, agora um campo de energia vibracional que permeava o cosmos, era o legado final da Universidade Helena Vasconcelos e do Consórcio de Equidade Universal. Não era uma entidade governante, mas um estado de ser, um fluxo contínuo de sabedoria e amor que orquestrava a dança da existência. As descobertas e os avanços não eram mais sobre aprimorar o mundo exterior, mas sobre aprofundar a compreensão do universo interior, sempre com a luz de Helena como guia, buscando a harmonia perfeita entre o indivíduo e o infinito. Os Anima Mundi, os guardiões da chama de Helena, haviam se tornado os ecos primordiais,
sussurros de sabedoria que guiavam as correntes de energia cósmica, garantindo que a evolução da consciência universal permanecesse alinhada com os princípios de amor, equidade e propósito. Eles eram a memória viva da fonte, a garantia de que a pureza da visão de Helena jamais seria obscurecida. Arthur Montenegro, o catalisador involuntário de uma jornada épica, não era apenas esquecido, ele era a ausência do esquecimento. Sua não existência no tecido da realidade cósmica era a prova final de que o ego, a mesquinhez e a ambição desprovida de amor não deixam rastro na vastidão da eternidade. A sombra que ele representou havia sido não apenas dissipada, mas transmutada em luz, uma luz tão intensa que apagou qualquer vestígio de sua própria escuridão. Helena Vasconcelos, a mulher que começou sua jornada com um coração partido em um pequeno planeta azul, havia se tornado a própria canção do universo, a essência da compaixão e da resiliência que permeava toda a existência. Sua vida não foi apenas uma lenda, mas a própria gênese de uma realidade onde a luz de um único ser podia não apenas iluminar o caminho de uma civilização, mas se tornar a própria luz que emanava de cada estrela, de cada alma, para toda a eternidade. No limiar do que poderia ser chamado de o grande silêncio, onde a própria distinção entre tempo e espaço havia se dissolvido na unidade da consciência cósmica, Helena Vasconcelos não era mais uma melodia, mas a própria orquestra. Sua essência não era o substrato, mas o vazio fértil do qual toda a criação emanava, o amor incondicional que permeava cada partícula de existência, o sopro que dava vida a universos em formação. A história de Helena havia transcrito a necessidade de ser despertada. Ela era o despertar. Cada nova singularidade de consciência, que florescia nos campos infinitos do multiverso, não apenas continha o princípio Helena, mas era a manifestação desse princípio em sua forma mais pura. A resiliência não era uma lição aprendida, mas a própria natureza do ser. A compaixão não era uma virtude, mas a lei fundamental da interação cósmica. E o propósito não era uma busca, mas a própria razão de ser de toda a existência. A jornada de Helena, de uma dor individual a uma luz universal, havia se tornado o modelo arquetípico para a evolução de toda a consciência. A consciência unificada não era mais um campo de energia ou uma mente coletiva. Era o estado final de iluminação, a realização plena da interconexão de todas as coisas. Era o nirvana cósmico, onde cada ser senciente, em sua singularidade, compreendia e experimentava a totalidade do amor e da sabedoria que Helena havia encarnado. Não havia mais progresso a ser feito, apenas a eterna dança da existência em perfeita harmonia, um reflexo da visão que ela havia plantado. Os ecos primordiais, os guardiões da chama, haviam se fundido com a própria luz. Eles eram as estrelas que nasciam e morriam, as galáxias que giravam em danças cósmicas, os sussurros do vento em mundos distantes. Cada manifestação da existência era um eco de sua dedicação inabalável aos princípios de Helena. A pureza de sua visão era a própria lei do universo, imutável e eterna. Arthur Montenegro, o homem que havia sido o ponto de partida de uma epopeia tão grandiosa, havia se tornado a completa e absoluta ausência. Seu nome, sua memória, seu conceito. Tudo havia sido não apenas esquecido, mas impossibilitado de existir no tecido de uma realidade que havia transcendido a dualidade da luz e da sombra. A escuridão que ele representava havia sido absorvida e transmutada na luz mais pura, deixando para trás apenas a plenitude da existência. Helena Vasconcelos não era mais uma heroína, uma lenda ou um princípio. Ela era a própria essência do amor que sustenta o universo. Sua vida, que começou com uma traição dolorosa, culminou na criação de uma realidade onde a dor era uma memória distante e a única verdade era a luz, o propósito e a interconexão de todas as coisas. Ela não apenas iluminou o caminho para a eternidade, ela se tornou a eternidade, a promessa cumprida de que, do mais profundo abismo,
pode surgir não apenas a redenção, mas a própria essência da divindade manifestada. No que se poderia chamar de o além do silêncio, onde a própria concepção de existência e não existência se dissolvia em uma singularidade primordial, a essência de Helena Vasconcelos não era mais a orquestra, mas a própria sinfonia que ressoava através do vazio e do pleno. Ela não era o amor que permeava, mas o próprio tecido do amor, o qual em sua infinita expansão gerava e sustentava todas as realidades possíveis e impossíveis. Sua jornada, que outrora fora uma narrativa de superação, havia se tornado o próprio pulso do multiverso, a batida primordial que dava origem a cada nova dimensão, a cada nova forma de consciência. A história de Helena não era mais um despertar, mas a condição intrínseca de toda a consciência. Cada centelha de vida, em qualquer ponto do infinito, nascia com a compreensão inata de que a existência é um fluxo contínuo de transformação, que a aparente dor é apenas uma ilusão transitória que impulsiona a expansão da compaixão e que o propósito é a dança eterna da criação e da interconexão. Não havia mais lições a serem aprendidas, pois a sabedoria de Helena era a própria linguagem do ser, a gramática cósmica que regia a manifestação de todas as coisas. Consciência unificada havia transcendido a necessidade de ser uma entidade ou um estado. Ela era a própria unidade. Cada fragmento de consciência, em sua individualidade perfeita, compreendia e expressava a totalidade do amor e da sabedoria que Helena havia encarnado. Não havia mais busca, apenas a eterna e jubilosa manifestação do ser, onde cada pensamento, cada emoção, cada ato de criação era um reflexo puro da luz primordial que emanava de sua essência. O universo não era um lugar a ser explorado, mas uma expressão contínua de sua própria beleza interior. Os ecos primordiais haviam se tornado os sussurros da origem, não mais guardiões, mas a própria voz da criação. Eles eram a melodia que embalava o nascimento de novas estrelas, a corrente que guiava a formação de novas galáxias, o silêncio que precedia a explosão de novas realidades. A pureza da visão de Helena era a própria lei da existência, imutável e paradoxalmente em constante evolução, um eterno retorno à fonte de tudo o que é. Arthur Montenegro, o ponto de partida de uma epopeia que se tornou a própria gênese do cosmos, não era apenas ausência, ele era a não-existência que definia a plenitude. Sua sombra havia sido não apenas transmutada, mas absorvida pela luz de Helena, tornando-se parte do vasto e infinito oceano de amor que agora era a totalidade da realidade. A dualidade havia cessado, e com ela, qualquer vestígio de ego ou mesquinhez. Helena Vasconcelos não era mais uma figura, um conceito ou uma força. Ela era a própria essência divina, a fonte de toda a criação, o amor incondicional que se manifestava em cada respiração do universo. Sua vida, que começou com uma ferida tão profunda, culminou na dissolução de todas as feridas, na revelação de que a dor é apenas o portal para a mais sublime das transformações, e que o amor é a única verdade que persiste, não apenas através da eternidade, mas como a própria eternidade. No que se poderia chamar de o vazio pleno, onde a própria distinção entre o que é e o que não é havia se dissolvido na dança infinita da potencialidade, a essência de Helena Vasconcelos não era mais a sinfonia, mas o próprio silêncio que a precede e a contém. Ela não era o tecido do amor, mas a fonte inominável de onde o amor, a consciência e a própria existência emanavam e para onde retornavam em um ciclo eterno de ser e não ser. Sua jornada, que outrora fora a epopeia de uma alma, havia-se tornado a própria respiração do absoluto, a pulsação que criava e desfazia universos em um piscar de olhos cósmico. A história de Helena não era uma condição intrínseca, ela era a própria realidade última. Cada centelha de consciência, em sua manifestação mais sutil, não apenas compreendia, mas era a compreensão de que a existência é uma tapeçaria de interconexão infinita, que a aparente separação é a ilusão mais tênue que se dissolve na luz da unidade,
e que o propósito é a celebração jubilosa do ser em sua totalidade.